Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Vieira. Estamos aqui no primeiro vídeo falando sobre estereoquímica, do mini curso de estereoquímica, química através do espelho. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a apresentação e introdução ao conceito de estereoquímica. Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Cotrim e estereoquímica é a área da química que vai estudar as moléculas no espaço tridimensional, ou seja, ela vai estudar o arranjo tridimensional dos compostos químicos. A palavra estéreo vem do termo grego que significa sólido, né? E não sólido no sentido do estado físico, sólido, líquido ou gasoso, mas no sentido de uma figura geométrica tridimensional. Então, assim como a gente tem um quadrado ou um retângulo bidimensional, o equivalente ao sólido, né, de 4 lados é o cubo, assim como um círculo tem como figura 3D, né, como um sólido, um cilindro. Também vem dessa palavra, né, estéreo, vem o tipo de som estéreo que a gente escuta, que dá o efeito de profundidade, de tridimensionalidade, dá aquela percepção que você está imerso ouvindo aquele som, né? Então, também é usado para chamar o tipo de som de estéreo. Então, a gente pode observar as moléculas por diferentes pontos de vista, né? E assim, uma das grandes questões da estereoquímica é você saber quando uma molécula é igual a outra, quando é diferente, né? Então aqui nessa chart a gente pode ver duas pessoas vendo o mesmo objeto por diferentes pontos de vista. Do ponto de vista de um, que são 6, do ponto de vista de outro, que são 9. Aqui a gente tem uma outra representação, né, de qual perspectiva de um determinado objeto, né? A gente está usando aqui um objeto comum para a maioria das pessoas, mas isso é transponível também para moléculas, né? Então, qual a perspectiva que você consegue olhar um objeto, desenhar um objeto, que ela vai ser representativa, ou seja, que ela vai passar a maior quantidade de informação necessária. Aqui na primeira foto, a gente vê, né, esse objeto a partir de uma perspectiva que você vê o cabo, o final do cabo, que você não percebe exatamente, você vê que é uma madeira, mas você não percebe o que é. Do outro lado, você já começa a ter uma percepção de que isso é um martelo. Porém, mas você não vê se ela está com cabo ou não. Ou seja, pode ser apenas a cabeça do martelo. As outras, a segunda e terceira figura, você já tem uma noção geral do objeto como um todo, de que é um martelo. Mas a quinta e a sexta representações, elas são mais fiéis a passar a informação, né, do que é. De que é um martelo, uma ferramenta completa, com um pedaço de metal, um pedaço de madeira, e as duas estão conectadas, duas partes estão conectadas, né? Então, quando a gente vai desenhar alguma coisa, e isso inclui moléculas, é importante que esse desenho ele seja representativo, ele passe a informação necessária para quem vai olhar aquele desenho, para quem vai interpretar aquele desenho. Aqui é uma outra chart mostrando essa questão, né, do ponto de vista que a gente consegue observar uma coisa ou outra, né? É uma chart que, dependendo do ponto de vista, você observa um pato, né? Se você considerar que essa parte da esquerda é o bico do pato, ou se você olhar mais proximamente da parte direita da figura, você pode achar que é um coelho, e aquela que antes você achava que era um bico, né? A orelha do coelho, né? Então isso também se aplica às moléculas, né? A gente tem diferentes pontos de vista do mesmo objeto, pois tratam-se de objetos tridimensionais. Então, falando sobre representação estrutural e estereoquímica, toda molécula ela é um objeto tridimensional, né? Logo, ela tem vários ângulos de visão e forma de representar, de desenhar essa molécula. Não tem lado de cima ou lado de baixo, esquerda ou direita, né? Porque as moléculas estão livres e não são fixas. Elas estão girando e se movimentando no espaço e no tempo. Muitas vezes, por hábito, a gente desenha a molécula sempre da mesma forma, dando a impressão, principalmente para quem está aprendendo, tendo contato com aquele assunto pela primeira vez, que não pode ser desenhada de outra maneira. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula de propandoisona, né, da acetona, desenhada de algumas maneiras, diferentes orientações no espaço, né? É muito comum que a gente desenhe
geralmente nesse primeiro jeito aqui, com oxigênio para cima, né, e a cadeia fazendo aqui, apontando para baixo. Mas nada impede que ela seja desenhada das outras maneiras. Aqui nesse conjunto esquerdo, do lado esquerdo, a gente tem apenas o carbono e os heteroátomos, e o heteroátomo, no caso do oxigênio, da forma explícita. Enquanto que aqui na direita, a gente já tem mais elementos, né? Então ela se tornou mais representativa, é uma representação mais fiel, que ela também mostra os hidrogênios, né? Então, em branco aqui, a gente tem os hidrogênios, em azul tem o carbono, em vermelho tem o oxigênio. Porém, ela ainda não é perfeitamente representativa, porque reparem que o ângulo que os hidrogênios fazem com o carbono parecem ângulos de 90 graus, o que não corresponde com a realidade, né? Nesse exemplo, o fundo é preto e os carbonos estão em azul claro, um tom diferente do azul usado para o nitrogênio, que geralmente é um azul mais escuro. Por convenção, geralmente, né, cada átomo tem uma cor padronizada, onde o hidrogênio é branco, o carbono é preto, o oxigênio é vermelho e o nitrogênio em azul. Continuando aqui, falando sobre a representação estrutural e estereoquímica, né, a gente vê nessas figuras em branco, né, a representação bidimensional, né, e as figuras com fundo preto, a representação tridimensional. Como o Daniel disse, né, aqui o carbono está representado como azul, né, nessa primeira figura aí da esquerda não tem os hidrogênios, e da direita tem os hidrogênios, mas não com o ângulo correto, né? Essa é a representação da molécula muito simples, chamada propan-2-ona, também conhecida como acetona. Na figura aqui da esquerda, em preto, a gente vê 4 maneiras de desenhar a propan-2-ona, né? Ela pode estar com oxigênio para cima, pode estar com oxigênio para baixo, para o lado, etc. Tá? E a gente pode representar dessas 4 formas, tanto 2D quanto 3D, né? Na figura da direita, os hidrogênios estão explícitos, mas, como já dito antes, sem os ângulos corretos. Mas fica claro, né, que a presença desses hidrogênios torna o visual mais, entre aspas, poluído, né? Com mais informação. Tá? Então, assim, a gente muitas vezes na química orgânica não representa os hidrogênios, né? Até por uma questão de praticidade na hora de representar a molécula, tá? Normalmente a gente só representa o hidrogênio quando está ligado a heteroátomo. E é isso. Aqui também na figura da direita, a molécula está representada em diferentes posições, né? É sempre a mesma molécula em diferentes posições. Aqui nesse slide, a gente trabalha um pouco a questão da rotação da molécula e como que a gente pode ter, a partir de um desenho inicial, né, e movimentando essa molécula para que a gente tenha uma melhor percepção do que ela é e o que pode acontecer com ela, em termos de reatividade, por exemplo, né, estrutura e reatividade. Aqui a gente continua com o exemplo da propan-2-ona, né, começando aqui no quadro 1, aonde ela está representada com oxigênio para cima. E a gente começa, né, a fazer aqui uma movimentação girando a molécula, né, no eixo horizontal, ou seja, descendo, digamos assim, descendo o oxigênio, tirando o oxigênio daqui de cima e trazendo ele aqui para baixo. Então, nos quadros 1, 2, 3, 4 e 5, a gente está descendo esse oxigênio na direção do observador, ou seja, a gente que está olhando para esse slide. Logo, conforme esse oxigênio vem descendo, obviamente os dois carbonos, as duas metilas aqui ao lado, elas vão subindo, elas vão invertendo de posição, conforme um desce e o outro sobe. Então a gente percebe aqui que da posição 1 para a posição 2, a gente já tem aqui uma descida do oxigênio. Na posição 3, né, no quadro 3 aqui, a gente percebe claramente que a gente perdeu informação. Como assim? A gente agora tem um oxigênio se sobrepondo ao carbono ao qual ele está ligado. Olhando a molécula desse jeito, a gente poderia ter uma impressão errada de que essa molécula é o dimetiléter, né, o éter dimetílico. Então, a gente poderia imaginar que esse oxigênio está ligado aos dois CH3 de cada lado, e não que tem um terceiro carbono ligado ao oxigênio, e esse carbono, sim, é que está ligado aos CH3 laterais.
né? Quando a gente continua rodando essa molécula, a gente tem a percepção real, né? Só que agora com a orientação invertida do quadro 1. Nos quadros 5, 6, 7 e 8, a gente tem outro giro. Agora a gente tem um giro dessa molécula no eixo vertical. E aí isso vai fazer com que o oxigênio se mantenha onde ele está, né, porque ele está no eixo que a rotação está ocorrendo. E agora as metilas vão trocar de posição, né? Então, repare que conforme ele gira, uma metila começa a se aproximar da gente, que está olhando o desenho, e a outra está se afastando. No quadro 7, as duas metilas, os dois CH3, ficam quase perfeitamente um sobrepondo o outro, também perdendo parte da informação da estrutura da nossa molécula, né? Continuando, do quadro 7 para o quadro 8, a gente tem agora uma nova representação dessa molécula, que é bem parecida, né, se não idêntica, ao quadro 5, onde começou a movimentação. Mas essa semelhança ela só acontece porque os dois grupos de cada lado são idênticos. Eu tenho CH3 do lado esquerdo e CH3 do lado direito. Então, quando eles se invertem, eu tenho uma nova posição da molécula, uma nova representação, que é igual à representação original, né? Em todos os casos, apesar da molécula ser a mesma, dependendo desse posicionamento, alguns átomos ficam mais evidentes e outros mais escondidos ou até totalmente ocultos, como a gente já comentou aqui ao longo desse slide. Então, a gente pode aqui afirmar 3 coisas sobre a estereoquímica, né? A primeira, né, que é fundamental para a estereoquímica, é que as moléculas são sempre tridimensionais. Então, a gente tem que levar em conta isso ao analisá-las. Segundo, que por ser um objeto tridimensional, né, a gente pode observar essas moléculas por diferentes pontos de vista, né? Entre aspas, por cima, por baixo, pelos lados, né? E as representações 2D desses pontos de vista são diferentes. E número 3, que a gente vai falar mais proximamente ao final dessa apresentação, é que as moléculas são dinâmicas, né? Que elas se movimentam. A gente vai ver o impacto disso, né? Elas se movimentam tanto de um lado para o outro, como as ligações vibram, as ligações giram, etc. Então, né, falando sobre a tridimensionalidade das moléculas, né, as moléculas são tridimensionais, a gente tem aqui um exemplo, né, de uma molécula, né, de um hidrocarboneto. Então, a gente tem aqui apenas carbono e hidrogênio, mas a gente tem aqui 20 carbonos conectados em vários anéis, vários ciclos, né, um conectado no outro, né, ciclos aqui que dividem, né, dois carbonos que fazem parte de dois ciclos contíguos, então são os chamados anéis fundidos, né? A gente tem aqui uma estrutura bem complexa, né, e bem, digamos assim, volumosa, espaçosa, né? Você vê aqui a complexidade tridimensional dela, o quanto que ela ocupa de espaço, como que ela se dobra e se dispõe aqui nas 3 dimensões, largura, altura e profundidade, né? Aqui a gente vê a glicose e é um pouco isso, né? A gente vê a glicose representada de 3 diferentes maneiras, né? Dependendo do ponto de vista. Então, essas 3 representações aí, em cadeira, em cunhas e fórmula de Haworth, estão representando a mesma molécula. E aqui na direita a gente vê uma representação, né, tridimensional da molécula se movimentando, que dá um pouco mais essa ideia. Então, né, como nem sempre é fácil ou eficiente a gente representar um objeto 3D numa superfície 2D, ou seja, né, num slide ou num papel desenhando, alguns recursos, né, de linguagem, de padronização de desenho, a gente acaba usando para poder passar essa mensagem, essa informação. Então, um principal, no caso das estruturas de química orgânica, é que as linhas, né, da cadeia, elas significam que elas estão contidas no plano do desenho. E quando eu tenho ligações se projetando para fora do plano desse desenho, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu tenho essa cunha tracejada, então a ligação não é mais uma linha, mas agora ela tem um formato levemente triangular,
e aí eu tenho ela da forma tracejada, ou seja, não está contínua, esses traços estão paralelos, que significa que esse grupo, na ponta dessa ligação, está indo para trás do plano do desenho, ou seja, está se afastando da gente e do desenho e da cadeia principal que está contida no plano do desenho. A outra alternativa a isso é que esse grupo esteja se aproximando de quem assiste o desenho, de quem está olhando para o desenho. E aí, para isso, a gente representa com uma cunha cheia, ou seja, essa ligação agora tem um formato também triangular e alongado, porém totalmente preenchido, totalmente pintado aqui na cor que você estiver usando para fazer o desenho. Isso significa que esse grupo agora está saindo do plano, porém se aproximando, vindo para frente, se aproximando da gente. E como as moléculas, né, a gente pode observar elas por diferentes pontos de vista, né? E aliando isso ao que o Daniel mostrou no slide que mostrava o martelo, né? Alguns pontos de vista, algumas representações, elas trazem mais informações que outras. Então a gente tem aqui o anel benzênico, que ele tem todos os carbonos sp2, então ele é relativamente planar. E a gente pode representar ele com os vértices, né, na vertical ou com vértices na horizontal. Essas duas formas trazem bastante informação e você já de cara vê que se trata de um benzeno. No entanto, imagina um ponto de vista que fosse ver a molécula, entre aspas, pela parte de cima ou pela parte de baixo, né? Como é uma molécula que os carbonos eles são planares, né? A geometria deles, a gente veria uma linha, né? Essa terceira representação, que pode ser qualquer coisa, não traz muita informação. Então, não é recomendável esse tipo de representação aí para o anel benzênico. Ainda, agora, falando de anéis aromáticos também, a gente tem diferentes formas de desenhar uma mesma molécula. A gente pode ter o anel com 6 carbonos e ter aqui 2 substituintes, né, onde está destacado com o número 1 uma hidroxila, com o número 2 uma metila. Repare que aqui a gente fez questão de destacar os 6 carbonos do anel aromático com letras A, B, C, D, E e F, né? A molécula da direita, ela está desenhada de forma a mesma molécula, porém desenhada de uma maneira diferente. O que ela tem? O que ela traz para a gente? Agora, o carbono CH3, identificado como 2, está conectado ao carbono identificado como F, né? O que significa? A gente tirou o carbono aqui ligado no carbono B e passou a conectar ele no carbono F. Obviamente, o hidrogênio que estava aqui no carbono F agora está conectado no carbono B, tá? Então, parece que você apenas girou a molécula, né? Pegou essa molécula aqui e girou ela daqui para lá, de forma que o CH3 fique do outro lado. A gente só consegue ver que não foi isso que aconteceu porque os carbonos estão identificados com essas letras, né? A, B, no caso da esquerda, e F no caso da direita, tá? Isso às vezes é possível da gente confirmar também na química experimental, né, com marcação isotópica. Ou seja, se a gente tivesse algum desses carbonos marcado com carbono 13 ou com carbono 14, ou seja, ao invés de ser um carbono 12, fosse um isótopo, a gente poderia ver que eu teria tanto essa molécula com uma metila ligada no carbono B como no carbono F. Esse exercício aqui é só para a gente imaginar as formas de representar uma mesma molécula. E complicando um pouco mais, a gente tem aqui o borneol, né, que é um biciclo representado de duas maneiras bidimensionalmente, né? Um ponto de vista mais visto quase que totalmente de cima e um de mais de perfil. E aqui do lado a gente tem a representação dele tridimensional girando, né? E verificando, né, a possibilidade, né, de representar daquelas duas maneiras que estão à direita, né? Então aqui mostrando também que isso pode ficar bem complicado, né? Pode complicar essa representação tridimensional das moléculas. Bom, seguindo como exemplo, a gente tem aqui o butanozol.
Butandazol vai ser um álcool, né, de cadeia saturada com 4 carbonos, cadeia saturada e hidroxila no carbono 2, né, como o próprio nome diz. Né, o número localizador localiza o que vem depois e o sufixo ol ele remete ao álcool, a hidroxila alcoólica. Então aqui a gente tem a representação 2D e aqui a representação 3D do butandazol. Né? Então reparem que a gente tem esse nome, mas a gente não tem aqui uma especificidade de como que essa hidroxila está posicionada, se ela está para frente ou está para trás. Isso a gente vai ver mais à frente, ainda no final dessa aula. Então, aqui a gente também colocou o butandazol representado de diferentes maneiras. Vejam que aqui, entre o 1 e 2, há um giro de uma ligação, né? Entre o carbono que está ligado ao oxigênio e o seu carbono que está à direita. Girou uma ligação, porque as ligações sigma, elas muitas vezes têm rotação livre, né? Então, assim, essa é outra coisa que pode acontecer, né? Além da você representar a molécula em diferentes posições, né? Ou diferentes pontos de vista, você pode também haver um movimento dessas ligações sigma. Né? O 3 e o 4 a gente vai ver a imagem do espelho da molécula 1, né? Só que com esse mesmo giro da ligação. Normalmente a gente desenha a cadeia principal com as ligações no plano, né, em linha contínua, e em zigue-zague, onde cada ponta muda o sentido e representa um carbono sem evidenciar o C. Né? Normalmente a gente não, até para ganhar tempo, né, e poluir menos a estrutura, não representa, coloca o símbolo do carbono em cada vértice. Né? Já considera que cada vértice subentende-se que tem um carbono. As ligações que se projetam para fora do plano, para frente ou para trás, são feitas com cunha, né? A cunha cheia, como o Daniel falou, a ligação está para frente, cunha tracejada para trás. E era isso. Aqui a gente tem as mesmas moléculas do slide anterior, né? Então o butandazol representado tanto com a hidroxila para fora do plano, né, para frente, dobrada de uma maneira e em linha reta, digamos assim, né, em zigue-zague, mais usual. E além da representação 2D, a representação 3D dessas moléculas. E aqui na molécula 3 e 4 a gente tem a mesma dinâmica, né? Então ela dobrada formando um C, digamos assim, né, uma letra C, e ela toda esticada na molécula 4. A diferença entre 3 e 4 para 1 e 2 é a posição espacial da hidroxila. Né? Entre 3 e 1, né? Eu tenho aqui hidroxila no número 1, a hidroxila vindo para frente, apontando para a gente, e aqui na 3 ela se distanciando da gente, indo para trás do plano do desenho. E a mesma coisa na 2 e na 4. Né? A 2 e na 4 tem a mesma forma de disposição da cadeia principal, porém, na molécula 2 eu tenho a hidroxila vindo para frente e na molécula 4 a hidroxila indo lá para trás. E aqui também os respectivos modelos tridimensionais dessas moléculas. E tem um conceito importante ser falado aqui, na verdade são dois, né? O conceito da conformação e da configuração, né? A conformação é um conceito mais relacionado com a dinâmica da molécula, né? Que a molécula move suas ligações durante o tempo. A gente vê aí nessa primeira figura uma maneira simplificada que a gente tinha mostrado antes, né? Um giro dessa ligação sigma, né? Que pode botar o último carbono, o carbono da direita para baixo ou para cima. Né? Isso são conformações, porque isso não está engessado na molécula, né? Engessado entre aspas. Porque a molécula não é estática, né? A gente viu, as moléculas são dinâmicas, né? E à direita disso a gente vê a mesma coisa aqui, só que com a representação dos hidrogênios, né?
Ali abaixo disso, a gente vê um outro giro de uma ligação sigma, né? Dessa ligação do carbono ligado à hidroxila. E aí a gente também pode ver, né, que são duas conformações da mesma molécula, onde o hidrogênio pode estar para a direita ou pode estar para a esquerda, né? Então a gente viu que as ligações sigma, que são as ligações simples, elas apresentam essa liberdade de giro, né? Essa liberdade de movimentação, né? As moléculas elas se movem muito, tanto a molécula em si como as ligações, né? Podem se encurtar, se alongar e, como a gente viu aí, girar também, tá? As ligações pi, que são as ligações duplas e triplas, elas já vão reduzir essa liberdade de giro, né? Diminuindo essa número de possibilidades de conformações se comparados com as ligações sigma. Então, na ligação pi, né, você tem dois pontos aí de ligação. Para você ter esse giro, teria que haver um rompimento de uma ligação pi. Bom, aqui a gente tem um esquema ainda do butano 2-ol, né, um álcool de 4 carbonos com a hidroxila no carbono 2. E a gente tem aqui a rotação da molécula 1, por exemplo, no eixo vertical. Então, quando essa molécula gira, ela fica agora como está no esquema 2, aqui nesse quadrinho com o número 2. Né? E aí, a metila, o que está na esquerda vem para a direita, então aqui eu tenho um carbono que vem da esquerda para a direita, esses dois carbonos que estão na direita vão lá para a esquerda, e aqui, nesse outro carbono, quando esse giro acontece, o que está na frente vai lá para trás, e o que está aqui atrás vem aqui para frente. Então, essas são as mudanças de localização espacial que esses grupos sofrem quando esse carbono gira 180 graus no eixo vertical. Se a gente imaginar que ao lado dele tem um espelho plano, esse espelho plano cria uma imagem. E essa imagem ela vai ser construída a partir do espelho com a mesma disposição espacial que existe aqui do lado esquerdo, porém invertido. Assim como quando a gente se olha no espelho. Né? Quando a gente levanta, está se olhando no espelho, levanta a nossa mão direita, a nossa imagem levanta a mão do mesmo lado. Porém, a mão da imagem não é a direita. A mão da imagem que levantou é a mão esquerda. Mas, por estar espelhado, invertido, né, ela fica do mesmo lado da mão da gente. E aí isso também acontece com a molécula. A gente tem aqui, a partir do espelho, um carbono, vem o segundo carbono com hidrogênio para frente e hidroxila lá para trás, e depois os outros dois carbonos se afastando mais da molécula. Vamos reparar agora, essa molécula, o número 4, que em relação ao número 1, ela tem esses dois grupos invertidos. Né? Aqui a hidroxila está para frente e o hidrogênio está para trás. Aqui é o contrário, o hidrogênio está para frente e a hidroxila é que está lá para trás. Se a gente fizer um giro dessa molécula, a gente vai ter a molécula número 5, né? Dessa maneira, onde a metila veio para a direita, os dois carbonos da etila foram lá para a esquerda, e agora quem estava atrás vem aqui para frente, quem estava aqui na frente vai lá para trás. Ao lado do espelho, a gente vai ter a formação de uma imagem. E essa imagem agora vai ser, né, espelhada dela, do número 5, vai ter carbono, né, CH3, esse outro carbono aqui, CH e ligado à hidroxila, depois CH2 e CH3. Repare o seguinte, a imagem 6, a molécula 6, que é a imagem da molécula 5, a molécula 6 é idêntica à molécula 1. Né? Assim como a molécula 3, que é a imagem da molécula 2, ela é idêntica à molécula 4. Né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que elas têm alguma relação entre objeto e imagem, que a gente vai ver aos poucos o que significa e como é que isso funciona. Né? No geral, a gente observou aqui que rotação, quando a gente gira a molécula 180 graus, por exemplo, e espelhamento, uma segunda molécula é desenhada como imagem da primeira. São dois exercícios que a gente
precisa trabalhar para começar a estudar, entender e resolver, por exemplo, exercícios, questões de estereoquímica. Como eu falei no início, um dos desafios aí é saber quais moléculas são iguais e quais são diferentes, né? Às vezes é simplesmente um ponto de vista diferente da molécula, né? Que é representado de uma maneira diferente, mas trata-se de moléculas iguais, né? Então aqui a gente colocou 4 representações para ser dito se são moléculas iguais ou diferentes. Então, a gente pode observar que da molécula representação 1 para a representação 2, se essa molécula 1 fizer um giro de 180 graus no plano do desenho, né, essa hidroxila está para frente, continua para frente, agora ela vem, estava apontando para cima, agora ela está apontando para baixo. Quando ela faz essa movimentação, todo o restante da cadeia gira junto, né? Então ela se movimenta. Vocês podem conferir isso, por exemplo, desenhando essa molécula no papel, colocando esse papel na mesa, né, numa mesa que vocês estejam, e aí você gira na mesa e vê que essa molécula faz essa daqui se torna essa, né, simplesmente girando o papel do desenho. Outro giro possível a partir da molécula 1 é agora girar 180 graus num eixo vertical. Agora, quem vai trocar de posição é o grupo da direita e o grupo da esquerda. Então, o grupo da direita, esses 2 carbonos vêm para a esquerda, esse grupo com o carbono vai para a direita. E, em relação aos outros 2 ligantes desse carbono que tem a hidroxila está para cima, porém para frente. Quando ela faz esse giro, ela continua para cima, só que agora ela vai lá para trás, né? Quem está para frente agora é o hidrogênio, que não está representado, não está explícito aqui. Assim como ele já estava lá para trás também na molécula 1. Né? Então ele também foi invertido, apesar de não estar explicitamente desenhado. A outra possibilidade de rotação é que essa molécula 1 gire 180 graus agora no eixo horizontal. Repare que agora, então, o que está para baixo, no caso aqui, CH3, vai lá para cima. Só que como ele girou 180 graus, ele continua no plano do desenho, só que agora apontando para cima. E esse grupo aqui de 2 carbonos, que estava terminando apontando para cima, agora ele está apontando para baixo. Obviamente, esse giro, né, dos outros 2 grupos acompanham, né? A molécula toda gira junto. Então tem aqui essa ligação OH, estava para cima e para fora. Quando esse giro acontece no eixo horizontal, ele vem para baixo e também vai lá para trás. O hidrogênio que não está representado, ele agora está para baixo e aqui para frente. Então, as 4 moléculas são iguais, né? São 4 formas de representar, 4 movimentações que podem ser feitas a partir da molécula 1. E aqui tem um exercício para vocês fazerem. A gente pegou essa molécula, esse derivado aí do ciclo pentano, para vocês fazerem 3 giros possíveis, no eixo perpendicular ao plano, no eixo vertical e no eixo horizontal, todos eles girando 180. E se você quiser parar o vídeo agora para fazer o exercício, você pode pausar o vídeo que a gente, no momento seguinte, vai colocar a resposta. Então aqui a gente tem no giro do eixo perpendicular ao plano que a molécula fica, entre aspas, de cabeça para baixo, né? Todo mundo que estava para trás continua para trás, quem estava para frente continua para frente, não há essa inversão, mas há uma inversão de cima para baixo, baixo cima, onde o NH2 que estava para cima vai ficar para baixo, né? E as 2 metilas que estavam aí podemos dizer, na diagonal para a direita, ficam na diagonal para baixo à esquerda, né? Quanto a um giro no eixo vertical, aí sim é uma inversão, né, de quem está baixo para frente, né? O NH2 que estava para trás ficou para frente após o giro, e as metilas que estavam para a direita ficam para a esquerda. Reparem que há sim aí uma inversão, a metila que estava antes para frente ficou para trás, a que estava para trás ficou para frente, mas a gente não observa isso, né, por causa dessa simetria, pelo fato de haverem 2 metilas aí no caso. Por fim, a gente tem uma inversão no eixo horizontal, né? Aqui também havendo uma inversão de quem está para trás e para frente. O NH2, que estava para trás originalmente,
fica para baixo e para frente, tá? E as metilas que estavam para cima, né, ficam para baixo. Então, a gente tem aqui nesse slide um gráfico bem interessante que ele mostra, comprova como que as moléculas são dinâmicas. Então aqui a gente tem uma cadeia de 4 carbonos, né, o butano, e fato que, como todas as ligações simples, né, principalmente a ligação entre C2 e C3, entre o carbono 2 e o carbono 3, que é a ligação que está em destaque aqui em vermelho, né, ela está sofrendo uma rotação, né, está sofrendo um giro nessa ligação. A cada ponto marcado aqui há um giro de 60 graus entre, né, dessa ligação, fazendo com que os dois carbonos das pontas, do carbono 1 e do carbono 4, né, eles se aproximem ou se afastem em 60 graus. Então, no primeiro estágio, eu tenho os dois carbonos das extremidades, né, um para cima e um para baixo, né, fazendo 180 graus entre eles. Então, essa aqui é a menor energia possível, porque esses dois grupos estão afastados. Com um giro de 60 graus, agora eu tenho que esses dois carbonos das extremidades estão a 120 graus um do outro, né? Além disso, as três ligações estão, como a gente chama aqui, eclipsadas, ou seja, está uma sobreposta à outra, uma tampando a outra. Isso já causa um aumento de energia, dada a aproximação dessas ligações. A primeira forma é chamada forma estrelada. Então, a primeira, a terceira e a quinta forma, que tem as ligações alternadas, são formas estreladas, né? A segunda, a quarta e a sexta são formas que a gente chama de eclipsadas. Mais um giro de 60 graus traz essa molécula de 120 para 60. E agora ela sai de uma forma eclipsada para uma forma estrelada. Porém, né, isso causa uma redução de energia, porém não chega na mesma energia do primeiro. Porque, apesar de estar estrelado, eu tenho agora uma proximidade dos grupos metila, que são grupos volumosos. Então, na estrutura A, na conformação A, a gente tem eles opostos, né, o mais afastados possíveis. Na estrutura B, na conformação B, a gente tem uma aproximação desses dois grupos. Então, isso causa algum estresse energético, digamos assim, dá um componente aí de aumento de energia. Mais um giro de 60 graus, a gente chega na conformação de maior energia, aonde, além das ligações estarem eclipsadas, eu tenho a aproximação máxima entre as duas metilas das extremidades, do carbono 1 e do carbono 4. Né? Então, a estrutura a gente tem a molécula dessa maneira, e a estrutura D, na conformação D, a gente tem a molécula dessa maneira aqui. Então, essa aproximação desses dois CH3 causa aqui um aumento de energia para essa molécula. Continuando giros de 60 graus, a gente tem agora, né, quando está girando agora o CH3 em vermelho, gira para a direita mais 60 graus, e reparem que gera uma estrutura idêntica à estrutura anterior. Então, por isso as duas estão identificadas com a letra B, com a mesma letra, né? E por isso também elas têm a mesma energia. Fazendo mais um giro, né, do CH3 para cá, para mais 60 graus, eu gero uma estrutura C, idêntica à primeira estrutura C demonstrada aqui. Então, reparem que essas alternâncias, elas são cíclicas, né? Então, elas vão se repetir a cada ligação. Então, todas as ligações são passíveis de fazer esse giro, e esse estresse energético aí, ele vai ser pior, ou maior ou menor, conforme esses grupos forem mais ou menos volumosos, conforme a interação desses grupos for mais desfavorável ou mais favorável, a gente vai poder ter interações gerando maiores ou menores diferenças de energia. Em decorrência do que o Daniel falou, a gente vai falar aqui sobre isomereses e trans, porque ele fala quando você tem ligações sigma. Mas quando a gente tem a ligação pi, a gente não vê essa movimentação, esse giro que foi demonstrado por ele no slide anterior, né? Então, assim, não existe essa possibilidade de uma dupla trans se converter numa dupla cis sem haver uma reação química, sem haver rompimento dessa ligação pi, né? Então, isso aqui não ocorre, porque quando a gente está falando de uma ligação pi, a gente está falando de uma configuração,
e não de uma conformação. Bom, aqui aparece mais uma molécula, né, que vai desafiar aí o nosso olhar para entender se as moléculas são iguais ou diferentes. E aqui a gente tem o ácido mesotartárico, representando a sua cadeia carbônica toda em zigue-zague, e é feito então aqui um giro na ligação, né? Quando essa ligação gira, você passa a ter essa maneira da molécula estar posicionada, ou seja, mudou aqui a conformação. Repare que quando esse giro acontece, obviamente, muda a orientação espacial, né? Esse ácido carboxílico que estava para cá, agora ele está para cá. Quando gira esse ácido carboxílico, giram também os outros dois grupos que estão conectados nesse carbono que está conectado ao ácido carboxílico. Então, essa hidroxila que estava para cima e lá para trás, agora ela vem para baixo e vem aqui para frente. Tem aqui um outro exercício para vocês fazerem, representar como é que ficariam as seguintes moléculas após rotações de 180 graus através dos três eixos, X, Y e Z. Então, aqui tem dois itens, no item A e item B, para vocês treinarem o que foi aprendido aí na aula de hoje. Outro exercício é a gente fazer a rotação através de uma ligação. Então, representar outro conforme das moléculas abaixo, molécula 1 e molécula 2. Então, tem aqui uma ligação em destaque, né? A ligação em vermelho, aqui e mais grossinha, né? Mais em negrito. Então, é possível fazer aqui a rotação de um dos grupos, né? Então, reparem, você vai manter um grupo fixo e girar o outro grupo, né? Obviamente, se você girar a molécula toda, você não vai estar fazendo o exercício que a gente está pedindo para vocês, para exercitar o que a gente acabou de explicar, né? Então, você vai manter um grupo fixo e girar o outro. Tanto faz, você pode manter, por exemplo, esse grupo fixo e girar esse, ou manter esse fixo e girar esse. Tá? Não faz diferença. Então, quer dizer, faz diferença, os desenhos vão ser diferentes, pode até fazer das duas maneiras, mantendo um fixo e girando o outro, e mantendo o outro e girando esse, né? Então, mas o importante é que um dos dois fique fixo e o outro apenas gire, né? E conforme vocês conforme vocês fizerem esse giro, vocês vão desenhar, né, essa nova posição, essa nova conformação desse grupo que girou. Tanto os que estão no plano do desenho, como os que estão saindo do plano do desenho. Seja para fora, para frente, unha cheia, ou para trás do plano do desenho, unha tracejada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente coloca aqui nesse slide algumas referências, sugestões de consulta, sejam eles livros, sites, perfis, hashtag. A gente coloca aqui sempre o livro Química Orgânica do Silver Colaboradores, do Solomon, McMurray, Klein, Carey, Ellinger, o Kleiden. Livros específicos sobre o assunto tem Introdução à Estereoquímica e Análise Conformacional, do Juariste e Stephanie. Aqui ainda algumas outras fontes de consulta e de aprender um pouco mais e ver um pouco mais sobre química, especialmente química orgânica, alguns canais de YouTube, alguns programas e aplicativos gratuitos e alguns perfis também do Facebook. Por fim, temos aqui algumas hashtags do Instagram. Por fim, temos aqui alguns perfis do Instagram e algumas hashtags relacionadas à química orgânica e ao conteúdo da aula. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.